Olha a importância. PGR questiona a falta de provas, competência do STF, que eu venho falando para vocês, ó. Quem tá aqui pode até confirmar se eu venho ou não venho falando, que eu falo assim, olha, o Moraes não é o juízo competente. Lá atrás eu venho falando disso para vocês. Venho ou não venho? Tá aqui a Jumota confirmando sim, há muito tempo. Obrigado, Alisson. Eu venho falando, venho cantando essa bola para vocês há muito tempo e o Aras estava quieto, ele já deveria ter questionado isso lá no início. E essa incompetência é absoluta, ela não é incompetência relativa, porque é incompetência de foro. Não é de territorialidade. Não pode ser esse processo ser tocado pelo Alexandre de Moraes, na última instância. A questão é de foro. É na primeira instância que deveria estar sendo tocado esse processo, porque não existe ninguém com foro privilegiado. Ninguém, nem nas milícias digitais. E aqui, olha só, PGR questiona a falta de provas, competência do STF, que é algo para anular o processo todo, e por isso que eu estou falando, independentemente do que aconteça aqui agora. O que eu venho falando que muita gente critica, acha que não, você está errado, porque caixinha disso, caixinha daquilo, caixinha mágica, não sei de onde. E eu venho falando para vocês, gente, 2026 está mais próximo do que vocês estão imaginando. Porque tudo isso que está sendo feito aqui vai ter consequências, vai depender de vocês. Olha só, e eu cantei a bola aqui que eu trouxe o próprio Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, para dentro dessa bagaça. Porque eles vão ter que se manifestar. O Alexandre de Moraes, por enquanto, é o relator, ele está assando e pintando e bordando. Agora, se por um acaso o Aras ingressar com uma medida chamada exceção de incompetência, que não é só o Aras que tem que entrar, a própria defesa do Bolsonaro tem que entrar com esse pedido. E aí eu vou ler para vocês aqui, para vocês verem o que é a exceção de incompetência. Vou ler e tentar explicar num palavreado não juridiquês, mais simples, para que vocês entendam. Olha só. Então, o PGR questiona a falta de provas, competência do STF e voluntariedade de si na delação, dizem fontes. Procuradoria destaca também que só se inteirou da delação 48 horas do pedido de parecer e que os fatos investigados são antigos. 3 pontos principais sustentam os argumentos da Procuradoria-Geral da República, o PGR, para se manifestar contra a delação de Mauro Cid. Ausência de provas. Olha só. Petista ficou o tempo todo falando que não tinha prova contra o Lula. Tinha um dossiê de mais de 50 mil páginas. Mas aqui não é bolsonarista que está falando. Quem está falando é o PGR. Ausência de provas. É, Gaúcha. E eu já cansei de você perguntou de novo das caixinhas mágicas, eu já cansei de responder e você já ouviu 20 mil vezes aqui. Ausência de provas. Falta de competência do Supremo Tribunal Federal, no caso das joias. E incerteza sobre a voluntariedade do ex-ajudante de ordens, que era aquilo que o Gilmar Mendes e o Toffoli chamaram de tortura. Ele não foi lá por vontade própria. Ou você conta o que a gente quer e chega onde a gente quer, ou você vai continuar preso, sua família vai responder, seu pai vai ser preso, sua mulher vai ser presa. E aí ele foi, voluntariamente, de livre e espontânea vontade, depois dessa pequena pressão, fazer a delação. Este é o relato de fontes ouvidas pela CNN, que leram o parecer da PGR. Logo no início do documento, a PGR destaca que só se inteirou da delação 48 horas do pedido de parecer e que os fatos investigados são antigos. O órgão ressalta que a celebração de acordo de delação por autoridades policiais é possível, mas que o Ministério Público não pode ser negligente nos seus deveres. Ainda segundo as fontes que tiveram acesso ao documento, o primeiro ponto questionado é a competência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, se já foi questionada a competência do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal, este processo deveria estar suspenso. E se não está, cabe ao advogado do Bolsonaro imediatamente peticionar alegando exceção de incompetência. A peça correta chama-se exceção de incompetência. E eu venho falando, ó, Cecília Luiza, quando trocar o PGR, vão colocar um PGR que vai desmentir tudo isso que ele está falando aqui. Mas a peça já está lá e o antigo não tem como sair. Porque uma das funções, o Ministério Público, a partir do momento que ele ingressa com o pedido e que ele faz o pedido, ele não pode voltar atrás. Isso é uma faculdade da parte, mas não do Ministério Público. O Ministério Público não tem essa faculdade. Não é suspeição, Cleverson, é impedimento. Ele está impedido. Existem duas exceções. Exceções de suspeição e exceções de impedimento. Só que aqui existe uma terceira, chamada exceção de incompetência. E aqui vem, ainda segundo as fontes que tiveram acesso ao documento, o primeiro ponto questionado é a competência do Supremo Tribunal Federal. Algo que eu venho falando para vocês há meses. Há meses que eu venho falando isso. A PGR cita que é preciso identificar o procurador natural do caso e que se trata de tema complexo, porque o órgão já se manifestou contra a competência do Supremo em certos fatos investigados. E o Supremo se cala. Por isso que a peça ela tem que ser única, de exceção de incompetência. O STM não tem nada a ver com isso, Lindsay. São competências diferentes. O Bolsonaro é ex-militar. O Cid é atualmente militar, mas ele é um dos investigados. E o STM já se declarou incompetente no caso e declarou a competência do Supremo Tribunal Federal. Porque o cara que está à frente do STM também é deles.
O parecer não cita diferente, mas está se referindo a outro parecer da procuradora Lindora Araújo, que não reconheceu a competência do STF no caso das joias. Foi com base nesse parecer que Jair e Michele Bolsonaro se recusaram a depor a Polícia Federal. E aí vocês veem a importância desse questionamento da competência. Sabem por quê? Se por um acaso vier a ser tomada uma decisão mais trágica e o Alexandre de Moraes decretar, por exemplo, a prisão do presidente Bolsonaro, o advogado de defesa pode entrar com recurso dizendo que foi uma determinação ilegal. E dependendo de quem pegar o processo, porque não vai para ele, é uma exceção de incompetência. Dependendo de quem pegar o processo, em relação a isso, pode ter uma reviravolta. E olha só, já houve um ato da defesa se recusando a prestar o depoimento. E olha só, em seguida, sempre conforme fontes que tiveram acesso ao documento, a PGR diz que o material remetido até agora pela Polícia Federal não apresenta provas que corroborem os fatos relatados por Cid. Meu Deus. Meu Deus. Olha só como fica flagrante a perseguição em relação a Bolsonaro. Eu vou repetir. Essa matéria foi dada pela CNN há cerca de 1 hora. Olha só. Em seguida, sempre conforme fontes que tiveram acesso ao documento, a PGR, Procuradoria-Geral da República, diz que o material remetido até agora pela Polícia Federal não apresenta provas que corroborem os fatos relatados por Cid. Isso é uma bomba. É o Ministério Público Federal dizendo que não existiam provas. E se não existiam provas, não tem que se falar em delação premiada. A Procuradoria ressalta que vai ser preciso estabelecer um diálogo com as autoridades policiais para ter acesso à investigação, porque a Procuradoria não tem. Por fim, o parecer da PGR faz críticas às colaborações premiadas no Brasil e uma referência velada à Operação Lava Jato. E aqui volto eu novamente, que ainda tenho mais um trechinho. Segundo as fontes, o documento diz que é dever do Ministério Público ouvir o candidato a delator junto com seu advogado para ter certeza de que ele está fazendo isso por vontade própria, especialmente aqueles que estiveram sob efeito de medidas cautelares. Mauro Cid estava preso desde o início de maio, antes de celebrar a delação premiada. A PGR opta, então, por não celebrar imediatamente a delação premiada, mas reforça o esforço das autoridades policiais. E, a despeito do tom duro do parecer, deixa a porta aberta para o diálogo. A CNN procurou a PGR, mas ela preferiu não se manifestar. Vamos lá. Eu vou começar aqui desse parágrafo anterior para que vocês entendam tudo. Tá? Olha aqui. Aonde nós falamos a respeito de Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que seus votos, contrários à Operação Lava Jato, eles disseram que a Operação Lava Jato, com as delações premiadas, praticava tortura. As palavras não são minhas, são de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu ainda fiz uma live questionando se delação premiada, na forma como foi feita, prendendo a pessoa para que ela abra o bico, é uma tortura. Ou, como falou, é uma indecência, discrepância, nem lembro qual foi o termo utilizado pelo Gilmar Mendes. Eu ainda falei, o que é que o Alexandre de Moraes está praticando, ministro Gilmar Mendes? Cabe o senhor falar. E olha só, por fim, o parecer da PGR faz críticas às colaborações premiadas do Brasil, uma referência velada à Operação Lava Jato. E por que fez essa referência? Porque os ministros do Supremo Tribunal Federal anularam o processo do Moro, supostamente por incompetência, pervertido. Muito obrigado, Francisca Pessoa, de me lembrar o termo. Eu perguntei, Gilmar Mendes, o Moraes, ele é torturador, pervertido ou os dois? Ainda fiz essa pergunta para vocês. E olha só, eles estão falando referente ao Lava Jato justamente por causa deste voto do Gilmar Mendes que eu botei para vocês aqui. Eu coloquei o Gilmar Mendes falando. Não fui eu só falando, não, eu coloquei o Gilmar Mendes falando. E a PGR foi na veia. Na veia. Olha só a situação em que se encontra o judiciário brasileiro. O Supremo Tribunal Federal vai ter que julgar, no final das contas, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Alexandre de Moraes. Na prática, é isso que vai acontecer. Porque se o PGR já suscitou aqui a incompetência, eu vou vir aqui para vocês e vou falar aqui, exceção de incompetência. O que significa? Vamos pegar aqui para vocês entenderem, decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Indica que um juiz ou uma juíza reconheceu que não tem competência legal para julgar o processo. Isso ocorre quando o fato em questão não pode ser analisado daquela vara. Com essa decisão, o processo é automaticamente enviado para outra unidade. Isso é uma decisão. Tá? Olha aqui. Agora, quem pode opor a exceção de incompetência? A competência poderá ser considerada a partir da matéria, da pessoa, do lugar, sendo as 2 primeiras consideradas absolutas. E, portanto, passível de reconhecimento do juiz de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo. A qualquer tempo. Trata-se de pressuposto de regularidade do processo e da admissibilidade da tutela judicial. O primeiro dever do juiz, quando recebe a inicial de uma ação, é verificar se é ou não competente para tomar conhecimento da causa.
Admitida a competência, não há necessidade de pronunciamento positivo expresso da autoridade judiciária. O reconhecimento é feito na maneira implícita pelo deferimento inicial. Se, porém, essa competência for posta em dúvida pela parte, deverá o juiz pronunciar-se expressamente sobre o reconhecimento. Após duas espécies de conhecimento da competência pelo próprio juiz. A espontânea, que ele reconhece, que ordinariamente de forma tácita, e a provocada, que deve ser expressa. Mas ao invés de reconhecer sua competência para a causa, o juiz pode muito bem entender que é incompetente para o julgamento do feito. Deverá então declarar expressamente que não lhe assiste a parcela de jurisdição necessária para legitimar sua atuação do feito. Exceção de incompetência, que é o que eu estou falando. Se a incompetência do juiz, que tomou conhecimento da causa, for apenas relativa, para afastá-lo da relação processual, deverá o réu instaurar o incidente denominado exceção de incompetência. Quando a incompetência em razão do lugar, por ser considerada relativa, deve ser arguida pela parte passiva, pois o Ministério Público e o querelante escolhem o lugar quando o oferecimento da denúncia, havendo assim uma preclusão dessa matéria para eles. No momento da resposta à acusação, sob pena de preclusão e, portanto, prorrogatio fori. E foi justamente isso que o Supremo não obedeceu no caso do Lula. A incompetência não era em relação à matéria, que é o caso das joias. Olha só, a incompetência aqui seria em relação ao lugar. E não se manifestou no primeiro momento. Foi se manifestar no último momento no STF, e o STF acolheu. Olha aqui. Em se tratando de competência absoluta, não há de se falar em preclusão ou prorrogatio fori, podendo a respectiva exceção de competência ser arguida a qualquer momento e em qualquer fase do processo. Assim, recebendo o juiz a denúncia ou queixa, por julgar-se competente em razão da matéria, pessoa e lugar, a exceção deve ser apresentada pela defesa na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, em regra na resposta escrita. Quando o próprio juiz entender não ser competente, declinará, redistribuindo o feito para aquele que ele julgar ser competente. O Moraes não fez isso. A exceção de incompetência poderá ser oposta pelo réu ou querelado, bem como mediante invocação do Ministério Público nos crimes de ação penal privada em que esse órgão atua como fiscal da lei e não como autor. Está aqui. Quanto ao processamento da exceção, em linhas gerais, deverá ser oposta pela defesa, será por escrito ou feito oralmente, deve ser apresentado no prazo da resposta, e aqui vai. Resumidamente, Alexandre de Moraes é incompetente. Os jornais, eu já vi gente aí falando assim, vai alegar, mas isso não vai dar em nada. Não. Ele é incompetente. Ele é realmente incompetente. E agora, o PGR falou tudo isso e se manifestou em relação à Operação Lava Jato. Resumindo, peguem suas pipocas, seus guaranás, suas cocas. Eles querem prender o Bolsonaro a qualquer custo, nem que para isso passem por cima da lei. O problema é que eles têm que utilizar o mesmo argumento que utilizaram na época para liberar Lula. E como é que eles vão fazer? Como é que eles vão fazer? E aquilo que eu falei, se não fizerem agora, caberá a nós mudarmos em 2026. Mas as caixinhas mágicas, eu já cansei de explicar para vocês que é uma questão de matemática, estatística e probabilidade. Quando existem A e B, branco ou preto, é binária a questão, é muito fácil de você mexer e fazer magia. Quando existem mais de dois, aí a coisa complica.